Então eu convido a todos nós para que fechemos os nossos olhos e vamos assim, respirando bem fundo, vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos assim nos sentindo fortalecidos e amparados por este Pai maravilhoso que neste momento nos convida a esta bela reflexão que é do Evangelho de Jesus. Vamos nos ligando ao nosso mentor individual, o nosso amigo de todos os dias, e assim vamos agradecendo a este amigo e vamos neste momento nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré. Mãe bendita de amor, que nos acalenta no seu colo de mãe, que nos envolve no teu manto azul. Vamos nos desvencilhando de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando neste momento. E a ti, Mãe, vamos pedindo para que cheguemos mais perto do Mestre Jesus, e este Mestre toca a nossa face como uma brisa mansa. Vamos assim, nos sentindo refrescados por esta brisa, harmonizados por este Mestre, que só é amor, que só é paz. E assim, vamos falar, Mestre, no teu Evangelho na noite de hoje, pedindo licença. E através de ti, Mestre, vamos chegando ao Pai de nossas vidas e a ti, querido Pai, agradecer pela oportunidade que estamos tendo de mais um dia de vida neste planeta, mais uma oportunidade que estamos tendo. E assim vamos agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O Evangelho da noite de hoje, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Primeiramente, nós vamos compreender que parábolas são narrativas curtas, das quais, de acordo com o seu tema, vai trabalhar o quê? O cotidiano de uma determinada região, de um determinado povo, vai trabalhar com as coisas simples e vai passar um ensinamento. Então, Jesus, através desta parábola, ele vai nos ensinar, passar um ensinamento para nós. Primeiramente, nós vamos falar de um casamento. Casamento, na visão judaica, no tempo de Jesus, era bem diferente dos costumes que nós temos hoje. Na época de Jesus, era a noiva que ia atrás do noivo no dia do casamento, e o noivo aguarda a noiva. Então, no nosso costume, nós temos a noiva, o noivo aguardando a noiva no altar ou em qualquer outro lugar. Na visão aqui judaica, é o noivo que aguarda e a noiva é que sai à procura deste noivo. Então, Jesus nos fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo,
mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Primeiramente, vamos examinar este pedaço. Nós vamos entender, perceber que as 10 virgens, elas carregavam o quê? As lâmpadas, no costume judaico, para visualizar o rosto do marido. Então, nós temos 10 virgens e 10 lâmpadas, sendo que 5 eram prudentes e 5 delas eram loucas. Então, essas 5 prudentes, prudência é sinônimo de quê? De precaução. Então, essas prudentes, elas levavam uma reserva do azeite, porque se a lâmpada delas se apagasse, porque o objetivo delas era o quê? Iluminar o rosto do noivo. Então, elas estavam precavidas, porque se essas lâmpadas se apagassem, elas iriam fazer o quê? Elas tinham um azeite de reserva. O azeite na época fazia com que acendesse a lâmpada, totalmente no costume da época de Jesus, né? Então, elas eram prudentes porque elas tinham uma reserva. As loucas, são chamadas aqui, elas levavam azeite apenas para aquele momento. E elas não eram precavidas, porque se acabasse esse azeite, como é que elas acenderiam? Então, neste momento da parábola, Jesus quer nos mostrar o quê? Que devemos estar precavidos. E o que significa, na verdade, esta lâmpada acesa? Esta lâmpada significa para nós o quê? Jesus nos fala sobre a nossa luz. A luz que nós trazemos, que nós herdamos do nosso Pai. E que Jesus nos fala, eu sou a luz do mundo. Quem andar junto comigo jamais andará nas trevas. Jesus nos fala isso nos seus evangelhos. Então nós também, Deus quer nos mostrar o quê? Que nós também trazemos a nossa luz interior, do qual nós herdamos do nosso Pai. Porém, o que nós devemos fazer sempre? Acender esta luz e não permitir que ela se apague. E nós vamos aprender aqui de que forma que nós vamos deixar esta luz o tempo todo acesa. Então vamos continuar falando sobre essa parábola. Elas, de tanto esperar os seus noivos, elas acabaram adormecendo, porque demora-se muito, né? Elas ficam aguardando os seus noivos e elas adormeceram, segundo esta parábola. Porém, no momento, já era meia-noite, houve-se um clamor, o noivo estava chegando. E no momento em que elas despertaram, o que aconteceu? As prudentes, e tanto as prudentes como as loucas, haviam apagado as suas lâmpadas. Só que as prudentes tinham o azeite de reserva, que já trouxeram. Porém, as loucas não, elas não tinham, elas não trouxeram aquela reserva. E aí houve o quê? Houve que as prudentes tinham a reserva e as loucas não, e as loucas pediram para as prudentes, por favor, empreste a nós este azeite para que possamos acender a nossa lâmpada, porque temos que visualizar o rosto do nosso noivo. Aí elas disseram, não, nós trouxemos para nós, agora você saia e vá comprar. E elas foram comprar. No que voltaram, aconteceu o quê? Aconteceu que a porta se fechou e elas se atrasaram. Aí elas imploraram, Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Porém, a porta já havia se fechado. Então, neste momento, o que Jesus quer nos passar? Para que nós saibamos que a nossa luz que herdamos do Pai, devemos mantê-la acesa e jamais adormecer,
Porque quando nós dormimos, aí Jesus nos fala da nossa invigilância. Quando nós dormimos, nós perdemos o quê? A oportunidade. E quando nós estamos invigilantes, o que toma conta de nós quando nós estamos invigilantes? Os maus pensamentos, a depressão, a tristeza, e muitas vezes o egoísmo, o orgulho. Então, como as 10 virgens dormiram e as prudentes, a lâmpada não se apagou, porém as loucas perderam o seu brilho, a sua lâmpada. Então nós devemos trazer sempre dentro de nós o quê? A ferramenta para que nós possamos estar sempre vigilante. Então, cuidar de nós. Então é a nossa bagagem, né? O que nós trazemos quando nós viemos encarnados aqui? Nós trazemos uma grande bagagem de outras encarnações. E essas bagagens, elas devem se fazer o quê? Elas devem ser colocadas em prática no momento em que precisamos. Por exemplo, aqui Jesus nos mostra que as prudentes, elas tinham reserva, assim como nós. Qual é a nossa reserva quando passamos por adversidades? É a nossa fé. Quando nós mantemos a nossa luz acesa, a nossa fé bastante forte, o que acontece conosco? Quando vem o temporal, quando vem o sofrimento, nós nos mantemos erguidos e a nossa luz fica acesa, porque nós temos reserva dentro de nós. Mas ao contrário, se nós só pensamos no momento, como aqui as loucas, as 5 virgens loucas, que só pensavam no azeite do momento, e que muitas vezes nós também pensamos só no momento. Quantos de nós, em determinado momento de nossa vida, achamos que a vida é uma só e que devemos aproveitá-la o máximo? E que muitas vezes nós nos entregamos aos vícios e achamos que estamos fazendo algo por nós mesmos e que estamos nos divertindo. Porém, no dia seguinte, quando passa o teor alcoólico ou que seja, o que nós encontramos dentro de nós? A lâmpada apagada, a tristeza, a depressão, e os problemas eles retornam para nós. Então, Jesus quer nos mostrar que viver de momentos não é mais o nosso papel, que nós temos a função de fazermos algo por nós, para nossa evolução espiritual, porque nós não estamos aqui a passeio apenas, nós estamos aqui para evoluir, e a vida é preciosa demais para nós desperdiçarmos. Nós temos um corpo físico que foi doado pelo nosso Pai, porque Ele nos ama e nos dá quantas oportunidades forem necessárias. E assim, nós devemos fazer o melhor para nós mesmos, primeiramente para nós e depois para os outros, para aqueles que nos acompanham, porque nós somos sim responsáveis por aqueles que estão ao nosso redor, do qual muitas vezes nós achamos que nós não temos nenhuma responsabilidade pelo outro. Mas quando nós nos fechamos no nosso mundo, nós adormecemos, assim como as virgens aqui da parábola. Nós adormecemos e deixamos apagar a nossa lâmpada. E nós nos esquecemos que Jesus é a luz do mundo e que Ele ilumina o nosso caminho. E o que nós devemos fazer para seguir esse caminho? Nós devemos seguir os passos de Jesus, o nosso Mestre, a quem nós amamos e que nos ama também. Seguir Jesus é difícil? Não. Jesus é exemplo de simplicidade, de amor ao próximo. Jesus, em todas as passagens evangélicas, estava simples, humilde, vestia vestes simples, sandálias, se alimentava com a alimentação da natureza. Em todos os momentos, nós encontramos Jesus como figura de simplicidade. Então, não é difícil seguir Jesus, mas abdicar de nós é muito difícil. É difícil abdicar dos nossos vícios,
daquilo que nós trazemos de tantas encarnações. Difícil abdicar daquilo que amamos, que é esse mundo material, da matéria, do luxo, muitas vezes, né? Mas viver da matéria, viver das coisas materiais, do mundo material, não é ruim. O difícil é se apegar em tudo isso e nos esquecer que um dia vamos embora daqui e não levamos nada. E viver iludidos com as coisas da matéria. Então Jesus nos mostra que as virgens loucas, elas não se precaveram, elas não cuidaram, que elas tinham que reservar o azeite para que elas pudessem então usar esse azeite depois. E nós muitas vezes não acumulamos na nossa bagagem coisas espirituais. E quando temos que pôr isto em prática, nós não temos. Quando desencarnamos, o que vamos levar? O que vamos levar? Apenas aquilo que trouxemos de coisas boas. O nosso aprendizado, o estudo que estamos fazendo neste momento, tudo isso nós vamos levar. Mas de material nós não vamos levar. Então é isso que Jesus quer mostrar para nós, que nós devemos entender que quando nós batermos a porta e pedirmos auxílio, Deus nunca vai nos negar, porque nós somos aqueles filhos pródigos, lembram-se? Aqueles filhos que um dia saíram, que tinham bens materiais, que tinham felicidade, que tinham tudo, que tinham um pai que amava, e que um dia nós pedimos para sair dessa situação e irmos viver o mundo, irmos viver as paixões mundanas, e gastamos toda a nossa bagagem, tudo aquilo que nós tínhamos, em quê? Em paixões, em coisas materiais, e um dia nos entristecemos e pedimos ao Pai para que pudéssemos voltar à sua casa, e assim, ao voltar à sua casa, o Pai nos faz uma festa para nos receber. Então é isso que devemos entender. Quantas oportunidades nós vamos pedir para o nosso Pai? Ele nos dará, porque Ele nos ama. Mas que nós não devemos deixar que o nosso azeite, que nossa bagagem que trazemos possa se escassear. Nós devemos sempre acumular essa bagagem moral, espiritual, para que nós possamos então ter sempre uma reserva. E nunca acharmos que as coisas momentâneas, elas podem nos levar à felicidade, porque a felicidade é aquilo que conquistamos dentro, porque nós somos espíritos, espíritos eternos, passando por uma experiência material. Então nós devemos entender isto, que nós somos espíritos e nós não somos matérias. A matéria, ela se acaba, mas o espírito precisa evoluir. E é isso que Jesus nos mostra nesta passagem. Porque Ele nos fala: vigiai, porque não sabeis a hora e nem o dia em que o Filho do Homem virá. Então que nós possamos, a parábola termina assim, que nós possamos entender, que possamos sempre vigiar, porque nós não sabemos a hora em que nós vamos nos encontrar com aqueles que amamos lá no plano espiritual, e nós não sabemos a hora em que seremos chamados para prestar contas daquilo que fizemos, das nossas encarnações. Então que possamos sempre lembrarmos dessa passagem evangélica, desta parábola, e possamos sempre deixar esta nossa lâmpada acesa e nunca apagá-la, e nunca adormecer, para que nós possamos estar sempre vigilantes, cuidando da nossa reforma interior. É importante nos conhecermos e fazer a nossa reforma interior. E a nossa reforma interior é muito necessária para que possamos fazer, primeiramente, a nós mesmos a reforma. Retirar tudo aquilo que nos faz mal. Fazer uma escavação interna, Te retirar. E conforme nós vamos escavando, nós vamos encontrando tudo aquilo que está lá guardadinho, do qual nós nem conhecíamos. E nós vamos retirando e fazendo este autoconhecimento.
Assim como o filósofo nos fala, né? Conhecei-vos a nós mesmos, devemos nos conhecer, para que depois nós possamos nos orientar, nos mudar, nos melhorar. Porque o nosso destino é a evolução. Não adianta acharmos que nós não vamos evoluir, porque o nosso destino é a luz. Assim como Jesus nos ensina, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará na escuridão. E o nosso destino é a luz. Mesmo que caminhemos nas trevas, nós vamos para a luz, porque assim o Pai nos quer. Como volto a repetir, filhos pródigos, que ainda devemos aprender muito, e filhos pródigos que um dia vamos voltar à casa do Pai, felizes, que o Pai vai nos receber com festas. Que Jesus nos abençoe todos os dias. E assim que possamos fechar novamente os nossos olhos. E assim, Pai, nós vamos agradecendo pela oportunidade que tivemos em falar em nome de Jesus. Jesus, mestre amigo, que possamos sempre estar caminhando junto com o seu Evangelho, com a sua luz que nos ilumina o caminho, que muitas vezes é escuro, difícil, mas andar com Jesus, esta luz está sempre nos acalmando, nos envolvendo, nos dando oportunidades. E assim, nós vamos agradecendo a Ti, ó Pai, pela oportunidade, que possamos, ao retornar para os nossos lares, encontrarmos as pessoas lá, e que possamos levar essa luz maravilhosa que estamos recebendo como presente do Evangelho de hoje. Agradecidos que somos, vamos pedindo, Pai, para que todos aqueles que ainda vivem na escuridão, que possam encontrar a sua luz interior e deixá-la brilhar nos momentos difíceis. E assim, Pai, nós vamos agradecendo, sempre agradecendo, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Eu agradeço a todos pela atenção, que possamos ficarmos em silêncio para aproveitar a segunda parte dos trabalhos da casa. Que Jesus os abençoe, que a volta para casa seja de paz e de bastante harmonia. Que assim seja. Muito obrigada.